Deixa Deus usar, pastor. Paz para todos. Glória a Deus. Quero que os irmãos estão de pé, referência à palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Tem outros versículos aqui, mas vamos tomar por baixo. Primeiro versículo. Glória a Deus. Paulo e Timóteo escrevendo para a igreja de Colossos, outros Colossenses. Não tinha, a Bíblia aqui não vai dizer nenhuma das epístolas de Paulo quem era o pastor lá, mas tinha um auxiliar de trabalho que sempre ia lá, dava as novidades para Paulo, e Paulo recebia aquelas novidades. Colossenses capítulo 3, versículo 1. E ali então Paulo mandava essas cartas para Colossenses e Tessalonicenses. Numa dessas viagens, não sei o que aconteceu, que eles perderam uma dessas cartas, mas Paulo sempre louvava a Deus pelos abençoados auxiliar de trabalho que sempre trabalhava com Paulo e Timóteo, né? Não deu um nome bem bonitinho, como Epáfra, né? Glória a Deus. Eu gostaria de colocar o nome do seu filho de Epáfra, Epafrodito, né? Epafrodito Júnior. Mas não importa o nome que diz de você, o importante é o que você faz para Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Já que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado. Não é assentado, mas falar sentado é sentado, é outra coisa. Sentado é uma coisa, sentado é outra. Onde está sentado à direita de Deus Pai, ao lado de Deus Pai, esse mesmo de Deus Pai. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar então um tema para a nossa pregação: fazendo a faxina. Oh glória! Fazendo uma faxina. Mas tem pessoas que gostam no início do ano, outros no final do ano, de vez em quando faz uma faxina, não é isso? Eu estava em casa uma vez, não lembro quando, e aí a Eliane estava passando um filme, acho que era a sessão da tarde, e ela me chamando numa casa, uma senhora, não sei se foi dos Estados Unidos, eu gosto, mas tinha uma casa que tinha muita coisa dentro da casa da mulher, precisou vir vários caminhões para tirar aquela quantidade de coisa que estava ocupando naquela casa. Mas na verdade ela não era uma pessoa que tinha uma cabeça no lugar certo, né? Alguma coisa tinha a mais ou a menos daquela mulher. Não era possível uma pessoa dentro da sua casa juntar, né, tanta coisa a ponto de fazer a limpeza, levar mais de 3 caminhões para levar a sujeirada daquela casa. Tanta coisa que estava sobrando em excesso. Mas de vez em quando é bom a gente fazer então uma limpeza, uma faxina. Glória a Deus. O apóstolo Paulo então, que foi um dos pioneiros da igreja aos Colossenses, ele e Timóteo, eu acho isso interessante, que mesmo estando preso, como estava escrito na leitura devocional da noite desse dia de Romanos 8:31, né? Que mesmo estando preso, mas Paulo vai dizer que todas as coisas que aconteceram com ele, desde quando ele começou o Evangelho, quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, que ele caiu, ficou cego, por alguns 3 dias, depois recuperou, foi para Jerusalém. Os seus irmãos judeus quiseram matar o sobrinho dele, que eles estavam jejuando, mais de 40 judeus para matar a Paulo. Ele disse: nós não vamos se alimentar, não vamos comer nada enquanto nós não matarmos Paulo. E o sobrinho de Paulo, escutando isso, foi lá e falou para o comandante: já tem que tirar Paulo daqui. Agora o comandante não sabia que aquele jovenzinho era sobrinho de Paulo. Estava em Atos dos Apóstolos, quando ele depois. E aí Paulo, então, sabendo de tudo isso precisa de se a pele a levar a César, levar para o imperador. Daí foi onde ele foi para Roma. E durante essa caminhada para Roma, muitas coisas vão acontecer, né? Pegaram avião de primeira classe, foi isso. Em menos de 2 horas, Paulo já estava em Roma, foi isso. Mas não, passou naufrágio, passou necessidade, foi jogar muitos pertences, alimentos no navio. Chegaram a morar numa ilha, ali naquela ilha, ao invés de serem bem recebidos, numa pousada de 5 estrelas, 7 estrelas, 10 estrelas, o planetário todo, não foi assim. Diz que apenas uma fogueira acenderam para eles aquecer, porque era muito frio na Ásia. E ali então nós vamos ver que tudo foi contribuindo para o bem. Se fosse nós nos nossos dias, ou alguém que visse a situação de Paulo, fosse os crentes que iam para as igrejas por aí, não daquele pacto social, ele dizia que Paulo está tudo errado, Paulo deve estar pagando o preço que ele merecia. Mas glória a Deus que ele tomou todas essas coisas que aconteceram por ele: naufrágio, desejo dos judeus matar ele, uma cobra mordeu na mão dele, e
e esperava a morte dele. Então todas essas coisas contribuíram para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado e exaltado. Então nós temos que fazer uma análise, né? E nem tudo que acontece de ruim em nossas vidas é para a nossa destruição, ou é porque estamos em pecado, ou estamos derrotados, somos um fracassado, ou você não é servo de Deus, você não deu dízimo desse mês, não é por aí. Cada coisa tem os seus princípios. O princípio de dízimo é outra coisa. Não é que você está perdendo, vai continuar perdendo. Então Paulo vai dizer que todas as coisas que aconteceram com ele, durante toda essa, até mesmo dentro da prisão, muitas pessoas chegaram para visitar Paulo e Paulo dava uma palavra e se convertia. Tinha uma carta, não lembro qual delas é de Romanos, creio que seja no final da carta de Romanos, que ele agradece aos irmãos e até diz que louvado seja Deus por muitas pessoas, e vai citando o nome das pessoas que trabalham no palácio de Herodes, que se converteram com o intermédio dele. Então vê que até mesmo na prisão contribuiu para a evangelização de pessoas ali no palácio. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, que viemos ficar já de início, nessa introdução, que nem tudo que acontece é para a nossa desgraça, para a nossa perdição, mas para como se tomar proveito para louvor e glorificação do Senhor. Como falei aqui no culto do domingo passado, se você anda num carro muito bom, de primeira classe, movido a luz elétrica, e aquele outro que anda numa Kombizinha, às vezes desejando o seu carro. Aquele que já anda na Kombi, deve dar glória a Deus, porque já tem aquele que anda no Fusquinha, né? E aquele que está no Fusquinha está querendo um carro melhor. Já que você está no Fusquinha, pensando que já está na última degrau, descendo para o poço, ainda tem aquele que anda de bicicleta. Aquele que está de bicicleta, às vezes, está dizendo, gostaria de ter um Fusquinha daquele. Já o que está de bicicleta, né, achando que também já chegou para baixo do fundo do poço, que é aquele que anda a pé. E o que está a pé está desejando comprar aquela bicicleta igual aquele irmãozinho para andar de bicicleta. Já muitas das vezes aquele já achou que já desceu muito mais ainda. Tem aquele que nem perna tem e dizia bem que eu gostaria de ter umas pernas para andar de bicicleta. Então tudo vai contribuindo. Nós temos que aproveitar cada oportunidade na vida da gente, cada situação, e tirar proveito para louvor e glorificação do nome do Senhor. Então Paulo vai dizer então aqui que já que nós ressuscitamos com Cristo, estamos vivendo a vida nova, busquemos então, pois, as coisas que são dos céus, que durante a nossa caminhada, no nosso dia, nós somos hoje o reflexo daquilo que nós escolhemos já no início do ano. Hoje estamos no dia 15 de janeiro, né? Do dia 1º até o dia 15, nós já somos resultado daquilo que nós escolhemos, deixamos de tirar ou acrescentar em nossas vidas. Por isso que eu falei que era um tema da nossa pregação, fazendo a faxina ou fazendo limpeza. Quantas pessoas que já poderiam ter feito muita coisa durante esses 15 dias, né? E deixaram passar, estão deixando passar a oportunidade. Há coisas que são essenciais, né? Tem muitas coisas que vai ter que filtrar o que é bom para mim nesse início de ano e vai perdurar por todo o ano sem me prejudicar. É hora e é tempo também de nós escolhermos. Você também que está ouvindo a palavra de Deus por meio desse meio de comunicação da internet, né, possa também estar refletindo nessa mensagem, que muitas das vezes passar muitas horas garimpando em sites, muitas coisas, que é a sua casa, que é a sua mente, que é o seu coração. Muitas das vezes está cheio de tanta coisa que você garimpou durante muitas horas, dia, quem sabe até altas madrugadas, né? E ainda não se satisfez com tudo que adquiriu. É hora de você refletir e fazer uma filtração daquilo que pode tirar para proveito, aquilo que não tiver, abrir mão. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, no versículo de número 8, ele vai dizer algumas coisas, ele selecionou. A lista eu sei que é muito grande. Se nós vamos citar aqui, os irmãos talvez tenha outra lista sentada no seu banco, ou você que está nos assistindo, talvez tenha uma lista de muitas coisas que poderiam mudar para ficar mais leve os dias dos meses desse ano, para quem chegar ao final de 2026 possa dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui fui vitorioso, até aqui eu fui mais do que vencedor para aquele que nos chamou. Mas para isso é preciso que nós façamos uma análise de vez em quando, a limpeza, e vamos dizer: isso aqui eu preciso para hoje e para amanhã, tira. Esse aqui também não precisa nesse mês, nem o mês que vem também, vai tirando. E quando ele precisa estar muito leve, vou dizer uma coisa: para o arrebatamento da igreja você vai subir uma fração de segundo, que você estará leve de tudo que é aquele que te segura, que te oprime, dessas coisas. Então algumas coisas precisam tirarmos, né? Os irmãos estão entendendo a palavra? Diga amém. Glória a Deus. Então, se já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima e não as que estão embaixo. Então algumas
tirá-los. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa: se alguém está morando em alguma casa, ou tem gente viva dentro daquela casa, é fácil de saber, a não ser que a pessoa se retirou daquela casa. E é fácil de saber também. Eu estava pensando que se a casa tem alguém, uma das coisas que vai acontecer é alguém vai escutar alguém falando dentro da casa, não é? A luz vai estar acesa, não é, irmão? É isso, não é? Mas se não tiver ninguém, muitas das vezes eu passei uma casa, eu descubro que a casa está fechada, está tudo escuro, e além disso está uma placa escrita, a luz, assim, todo mundo já sabe que não tem ninguém naquela casa, não é isso? Mas aí na sua casa, que é o seu coração, você não está alugando a ninguém, porque é a morada do Espírito Santo. Glória a Deus. O seu e o meu coração, a minha mente, a sua mente, é morada do Espírito Santo. Então falamos que temos que ter cuidado com tudo aquilo que nós garimpamos nos sites, na internet, né? Para que não venhamos ficar atribulados com muitas coisas, muitos problemas na nossa mente. Porque as janelas da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, está disponível 24 horas. Por mais que você, às vezes até dormindo, tem pessoas que estão falando, estão conversando. Meu pai e minha mãe sempre diziam que vem quando tem que sacudir, que a gente está pregando, muitas vezes está expulsando demônio, né? Então tem pessoas que até dormindo estão falando, estão agindo. Então os 5 sentidos do nosso coração, da nossa mente está ligado aos 5 sentidos que Deus colocou, que é o nosso olhar, nosso ouvir, nosso paladar, nosso tato, nossa olfato. Daí nós devemos ter cuidado de vigiar 24 horas, porque são eles por onde muitas das vezes nos levam a um momento de grandes tribulações. Porque ouvimos o que não deveríamos ouvir, falamos o que não deveríamos falar, olhamos o que não era para olhar, pegamos o que não era para pegar, e vai por aí afora. Mas o apóstolo vai falar nos versículos mais na frente, no versículo número 8, devemos abrir mão de muitas coisas, para que venhamos sentir mais leve e glorificar o Pai que está no céu. Aí vai dizer despojai. Na minha Bíblia está diferente, mas na dos irmãos, que algumas traduções aí que diz despojai, significa, ou seja, essa palavra tem vários sentidos na Bíblia. Lá no Velho Testamento, quando no Egito, quando eles saíram do Egito, Deus mandou que eles despojassem de todos os bens que os egípcios tinham, ou seja, tomar força, prata, ouro, coisas preciosas, né? Mas em Colossenses aqui tem o sentido de abrir mão, jogar fora, desfazer, tirar com força e jogar fora. Muitas das vezes acontece isso, né? Outro dia eu passei ali encostado no muro e tinha uma pessoa colocando um saco de lixo encostado lá, e tem uma placa bem escrita: proibido jogar lixo. Ele com a cara mais simples, ele teve a coragem de dizer: eu não estou jogando, estou colocando só. Está escrito jogar, mas estou colocando, né? Mas né, nesse caso aqui temos que abrir mão de tudo isso, não colocar, jogar fora mesmo, abrir mão, tirar com força e jogar fora aquilo que não leva a proveito. Se ele diz que tem que abrir mão de alguma coisa, o versículo que se segue, que é o contexto, vai dizer também o que eu devo fazer, porque não basta abrir mão, tem que continuar preenchendo com outras coisas. Numa casa você pode chegar, eu gosto muito de contemplar. Hoje não é tanto não mais, tem um tempos atrás aí, algumas décadas atrás, que eu gostava aí na casa dos irmãos, que eu via quadro, e os quadros tinham pequenas frases e grande sentido. Às vezes tinham de ser muito bonito, porque era uma frase tão pequena, mas tinha grande sentido para o crente, né? Então, que venhamos a fazer como fazíamos antes, encher a nossa casa, que é o nosso coração, com versículos da palavra de Deus, com hinos de louvor ao nosso Deus, com mensagem. Em casa que você chega na estante, se tem a Bíblia já foi sucumbido pelos livros de vida e história, porque em vez de quando me traz alegria, a gente fica tanto angustiado durante o dia, escuta tanta coisa, e eu gosto de escutar de vez em quando. E a palavra de Deus que devemos buscar o Senhor, já que ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas de cima, porque nada melhor do que para nos trazer alegria do que a palavra de Deus, os salmos. Se está triste, né? Tem salmo que traz alegria. Se estamos em aperto, tem salmo que traz refrigério. Se estamos passando calor, focado igual nós estamos passando no Rio de Janeiro aqui esses dias, a palavra do Salmo 21 diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É calor, então fica a sombra do Onipotente. Está faltando água lá na rua, lá no morro. Salmo 23, ele nos leva às águas tranquilas, né? E você começa já um dia louvando, glorificando o nome do Senhor, vai abrindo mão da ira, da cólera. Ele diz que é para despojar da ira, da cólera, e tem uma lista muito grande, porque essas coisas só vai afastar cada vez mais de Deus. Deixa eu fechar bem aqui, não vai chegar a hora, eu estou olhando por a hora. Infelizmente tem essa dificuldade aqui da visão. Então que Deus abençoe os irmãos.
Glória a Deus. Então, abrir mão, a lista é muito grande. Abrir mão de quê? Da inveja, né? Da ira. A inveja atrapalha e atrasa a nossa caminhada. Sabia disso? Que às vezes a inveja atrapalha a nossa caminhada. Se nós hoje era para nós estar mais perto da conta de Jesus Cristo, um exemplo disso é a irmã de Moisés, lá no Velho Testamento, serva de Deus, profetiza, tocava tamborim muito bem, dá até para abrir uma escola de tamborim. Naquela época que ela tocava muito bem, tocou várias vezes antes de atravessar o Mar Vermelho, depois do Mar Vermelho é que ela tocou muito mais ainda. Mas só por causa da inveja ficou 7 dias leprosa e atrasou a viagem. Que coisa, né? A inveja faz, né? Então precisou ficar todo mundo parado, porque só podia sair se todo mundo tivesse o quê? E Moisés com o povo ficaram ali esperando. Só saía quando a nuvem saísse do local, ou a nuvem saísse. Mas por causa da irmã de Moisés. E olha que era irmã de Moisés, né? E nós vimos mais à frente, no livro também do Êxodo, que outra vez tiveram inveja e ódio de Moisés. Já foi outro grupo de Coré. Muitos querendo que o ciúme foi muito grande, muito forte na vida daquele pessoal da família de Coré. E eles disseram: por que Deus só fala por intermédio de Moisés e não por meio de nós? E isso chegou ao ouvido de Deus, né? E eles tomaram um prejuízo muito grande com suas próprias vidas. Moisés falou: a escolha não foi minha, a escolha foi de Deus. É exatamente o que a palavra de Deus vai dizer em João: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Já pensou se fosse nós que tivéssemos escolher quem são os pastores para a nossa vida? Já pensou de nós que nós pudéssemos ter o poder de escolher as irmãs que faziam parte do nosso convívio, os irmãos, o obreiro, a congregação, o ensino? Mas glória a Deus que quem faz tudo isso é o nosso Deus, para que ninguém fique pegado a isso e venha com isso desprezar os servos e a serva do Senhor. Deus é muito sábio, glória a Deus. Mas o povo de Coré tiveram ciúme de Moisés e isso custou as suas vidas, porque Deus falou para ele: as famílias que se levantaram contra ti, Moisés, fique na frente das suas congregações e amanhã saberão quem na verdade com quem eu estou. E a Bíblia vai dizer que abriu a terra e engoliu tudo sem eles vivos. Mas vimos também que a mentira também tem prejudicado muitas pessoas. No Novo Testamento vamos encontrar Ananias e Safira, não é isso? Eles mentiram para os apóstolos, mas não mentiu para o Espírito Santo. Não mentiram para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é aquele que sonda nossos corações, sonda nossa mente. E é Ele que nos fala 24 horas ao nosso coração se nós estamos errados, se nós estamos procedendo de maneira errada, caminhos errados, decisões erradas. Se você está certo, Ele talvez não vai falar no seu coração, porque é o dever de cada um de nós andar certo, vivendo a vida agradável ao nosso Deus. Então, a mentira não pode prevalecer na mente e no coração. Então, são coisas que vivemos cada dia, fazer uma faxina e tirar do nosso coração. Não deixar que essas invejas, o ódio, que o irmão está prosperando, porque isso é coisa de oração de Caim. O segredo de Caim não era porque naquele dia Deus escolheu a oferta do seu irmão, porque se você ler o contexto lá de Gênesis, no capítulo 4, vai ver que eles ofereciam, está no plural, ofereciam, ou seja, dias após dias ele oferecia sacrifício a Deus. Mas naquele dia achou bem Deus, né, de abençoar ao irmão de Caim, Abel. E aí o irmão vai e fica com raiva, porque ele não queria que seu irmão fosse abençoado. Que coisa, né? Então que Deus venha ter misericórdia de nossas mentes, de nossos corações, venhamos nos guardar do ciúme, da inveja, do ódio, do rancor, né? E da ira. Quantas pessoas que às vezes estão andando de moto, de carro, chegam no sinal, estão fecha, e às vezes fala até palavrão, né? Dentro do carro, porque aquele carro parou porque não queria ser multado. E muitas das vezes é um servo do Senhor que com alguma precisão, de ir no médico, de ir no advogado, na justiça, às vezes queria ir e não pôde passar naquela hora por causa que o sinal fechou. E às vezes não entendeu e achou que o irmão tinha que sair da frente para ele passar. E muitas das vezes vem até as palavras que são do Salmo, em Gênesis Apocalipse. São palavras mais fora da Bíblia. E abre a boca e fala, porque não sabe dele que a palavra tem poder. E muitas das vezes, ao ser abençoado, naquele dia ele deixou de ser abençoado porque usou uma palavra dura de maldição contra o servo de Deus. Já ouvi de pessoas que falaram palavrão com o irmão no sinal de trânsito e quando chegaram na igreja os dois pertenciam à mesma igreja. Ou seja, era festividade, os dois foram para o mesmo bar
um olha na cara do outro e fala, lá atrás você não xingou, né? Mas agora você vai louvar e adorar a Deus, né? Então que Deus tenha misericórdia, né? Então, e a lista? Os irmãos lembram mais de alguma coisa que devemos abrir mão? Aqui tem algumas, né? Mas se você for para Gálatas, capítulo 5, versículo 19, Paulo mostra outra lista grande. Mas também fala também sobre aquilo que nós devemos encher o nosso coração. Se abrirmos mão de todas essas coisas, fazendo a limpeza, vai ficar feio uma casa só com sofá. Não fica feio? A gente chegar na casa do irmão só tem só um sofá. Ou chega na casa do irmão tem só um quadro lá na parede. Fica feio, né? Então se esvaziou de algumas coisas que já estava velha. Ontem foi na kitnetzinha ali, quando tinha chegado tinha na cima da laje. O sofá tão velho que já tinha feito morada de rato e de gato. Tinha alguns gatos morando lá dentro. Que coisa, né? Mas que nas nossas vidas nunca chegue a esse ponto. E os móveis que tiver, seja a casa de comandor, chega a casa de gato, de outros animais aí que não faz parte do nosso convívio, do nosso habitat. Glória a Deus. Mas Paulo vai dizer que enchei-vos do Espírito, enchei-vos do conhecimento de Deus. E aos Colossenses capítulo 8 e 9 ele vai dizer, enchei de palavras boas, saudáveis, palavras que tenham louvor e adoração e glorifica o Pai que está nos céus. Aí já começamos o negócio a melhorar, né? Se as coisas ruins nos levam para baixo, começamos o dia louvando a Deus, mesmo que está chovendo muito. Aproveite e diga, Senhor, assim como essas águas que correm por essas ruas abaixo, assim seja as águas do rio do Espírito Santo em minha mente, em meu coração. Aproveita, né? Está fazendo sol, Senhor, glória a Deus, que o mesmo sol que amolece a cera também endurece o barro. Eu sou barro, Senhor, né? Aproveite, faça aproveitamento de cada coisa que você vê durante o dia. Senhor, as árvores no meu quintal estão louvando o teu nome. Eu também não quero ficar para trás, eu quero continuar te louvando também. Quem sabe não beberam água nem se alimentaram ainda hoje, mas estão louvando. E eu já tomei café e nem disse um glória a Deus e aleluia. E quem sabe, às vezes até no chamado celular, mandando mensagem para o irmão daquilo que aconteceu no dia anterior, ou daquele que ele viu na televisão, não fez, criticando às vezes o outro, né? Ou como o nosso irmão de volta, que está passando essa dificuldade na missão agora, ele não falou nada, né? E quem sabe, né? Mas glória a Deus que aqui não tem esse negócio não. Glória a Deus por isso. Então devemos buscar no Senhor e na força do seu poder, coisas que nos leve à estima de que alguém possa passar e dizer verdadeiramente, esse é um servo do Senhor, está sempre alegre, sempre sorridente. Porque nos lábios desse crente, a gente não escuta coisas palavrão, não escuta palavras de maldição, não escuta palavras que nos levam para baixo, mas sempre está tendo uma palavra de conforto, de consolação. Assim deve ser a vida do crente, assim deve ser a casa desse crente que quer morar no céu. Glória a Deus. Que Deus venha assim nos abençoar, meus amados irmãos. Que o Senhor venha nos guardar e venhamos ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre digo que a palavra de Deus é o nosso modelador, é o nosso método, né? Que nos vai medir o tamanho certo de nós entrar por aquela porta, porque diz que o caminho e a porta é Jesus. Então tem que ter uma medida certa de nós entrar. Quando Moisés pediu ao Senhor para que ele mostrasse a sua glória, ele falou lá na fenda da rocha. Você vai ficar e você vai ver na fenda da rocha. E segundo o historiador, o tamanho da fenda da rocha é do tamanho de uma pessoa. Isso significa que quando o véu se rasgou de alto para baixo, foi exatamente o tamanho de uma pessoa. Glória a Deus por isso, porque o Senhor nos abriu a porta do tamanho que nós podemos passar. Se não passar, é porque tem a boa bagagem. Se ouviu a palavra de Deus nessa noite e não conseguir entrar nessa porta, não é por falta de conselho da palavra de Deus, porque a palavra de Deus falou ao meu coração nessa tarde sobre essa palavra, sobre nós melhorarmos cada dia, a ponto de nós sermos considerados como mordomos, né, dessa casa, porque essa casa não é nossa, pertence a Deus, né? Essa casa pertence a Deus, é morada do Espírito Santo. Aquele que a destruir, Deus também destruirá. Então, eu e você que está ouvindo do outro lado na internet, tem que saber que nós somos esse templo, essa casa do Senhor tem que ser conservada,
zelada, cuidadosamente, porque um dia Ele nos chamará para os tabernáculos eternos. E só vai passar naquela porta do meu tamanho, do seu tamanho, a qual porta foi Jesus que mediu, foi Ele que passou e Ele nos abriu a porta. E nós vamos passar porque Ele já passou. E se nós andarmos como Ele andou, nós vamos seguir suas pisadas e onde Ele passar, nós passaremos. Aí alguém vai dizer, se não passar, porque tem muita bagagem ainda, tem que tirar a bagagem, porque com a bagagem fica mais difícil passar. Mas que Deus o Cristo nos ajude, que enquanto nós vivemos, nós precisamos cada dia mais melhorarmos, como diz a palavra de Deus de Mateus capítulo 7, a partir do 24, que aqueles que ouvem essas palavras e as praticam, vai praticando cada dia, Senhor, só agradável as minhas palavras, os meus pensamentos, a minha vida, o meu coração. E olha que eu estou falando nem a metade da lista, né? Nem a metade da lista, ele fala sobre aquele que mente não deve mentir, aquele que faz coisa errada tem que parar de fazer, se quer entrar no céu. Mas se não quiser, é só continuar na mesma coisa. Mas a palavra de Deus em Apocalipse diz que quem é sujo, suje-se ainda. Ou seja, ninguém impede você continuar sendo sujo, né? Fazer as coisas erradas. Mas também ninguém impede você seguir para o céu. Até hoje estou com 53 anos de crente. Nunca ninguém chegou para mim e botou a arma na minha cabeça e vai dizer, falou para mim, você tem que continuar sendo crente ou quer morrer. Mas se chegar, Deus vai me dar graça, eu quero continuar crente até que minha morte. Então, nós vivemos num país livre, onde todos vivem a liberdade do Evangelho. Então, glorifica o nome do Senhor, viva a palavra de Deus e saibamos que cada dia temos que nos melhorar diante de Deus para não ser reprovados naquele grande dia. Pois a nossa caminhada é comparada a uma carreira do atleta que todos querem desejar chegar ao pódio, mas só os que chegaram ao final. Ninguém recebe a honra no meio do caminho, ou só porque correu um terço, 2 terços. O segredo é no final. Então que Deus abençoe.